Boa tarde, como vai? Prazer revê-la. Tudo Como é que bem? vai? Tudo bem? E vamos falar de segurança, né? Nós temos a notícia aí que o presidente Bolsonaro esteve visitando hoje o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que seria cotado, né, para ocupar o Ministério da Segurança, no caso de haver divisão dos dois ministérios, uma coisa que vem sendo analisada desde a saída de Sérgio Moro, do Ministério da Justiça e Segurança. Os ministérios foram unificados agora na gestão de Jair Bolsonaro, e eu queria saber a sua avaliação. Você que esteve à frente do Ministério da Segurança no momento estratégico do país, no momento de urgência, em relação a essa separação, seria produtiva hoje? Seria muito produtiva, Denise, porque, por uma razão muito simples. Nós não temos, nas nossas 7 constituições, na primeira Constituição é de 1824, a última é 1988, em nenhuma delas o Poder Central teve atribuições ou competências constitucionais na segurança pública. Isso, evidentemente, cria um enorme problema para todos nós. Primeiro porque, se não tem competências, o governo central, o governo federal, não tem, então como é que você tem um Sistema Nacional de Segurança Pública? Você não tem um Sistema Nacional de Segurança Pública. E se você não tem um sistema, você também não tem uma política nacional de segurança pública. Não é? Nós, quando passamos pelo governo, e foi os 10 meses que nós passamos na segurança pública, é a única vez na história, desde o Brasil independente, em que você tem um ministério dedicado à segurança pública. Imagine isso. Não é? Nós criamos o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, e deixamos uma política lá, só que isso não foi levado adiante. Ficou no papel. Tem lá inúmeros mecanismos, ferramentas, recursos, Conselho Nacional de Segurança Pública, para unificar, para coordenar a ação de estados, municípios, polícias, Ministério Público, Judiciário, Forças Armadas, sociedade, academia, para trabalhar todos juntos pelo combate à violência, pela redução das mortes e pela segurança. Isso nunca saiu do papel. O Congresso votou, é lei, mas não saiu do papel. Então, eu considero que ter um ministério voltado, digamos assim, dedicado à segurança pública, é impositivo para combater um crime que se nacionalizou, se transnacionalizou e não pode ficar só na conta dos estados, que é o que acontece atualmente e desde sempre em nosso país. Agora, o ex-ministro Sérgio Moro comemorava muito alguns resultados que foram obtidos no combate ao crime, redução de criminalidade em várias áreas, o combate à atuação das facções, mesmo tendo os ministérios unificados. Olha, Ana, vê bem, isso foi uma discussão que, inclusive, tive com o ministro Sérgio Moro, que é o seguinte: olha, como é que eu posso atribuir ao governo central, ao governo federal, o protagonismo pela queda dos homicídios, se, presta bem atenção a isso, quem é que cuida de homicídio, Ana? Justiça Estadual, Ministério Público Estadual, Polícia Civil Estadual, Polícia Militar Estadual. O que é que cuida de homicídio no governo federal? Você pode me dizer, por favor? Porque não existe, porque não é atribuição. Você cuida de homicídios ou mortes a nível federal quando você tem um deslocamento de competência, porque é um crime, é o chamado IDC, não é? Um crime de repercussão, direitos humanos, etc., etc. Que são casos muito raros. Por exemplo, Marielle agora mesmo foi negado o IDC, a federalização. Não é? Ou então crimes contra agentes públicos federais, por exemplo. Mas quem cuida disso é do Estado. Então, como é que você... Eu ajudei, eu fui coadjuvante, como foi também o ministro Moro, e no período dele deu contribuições? Deu. Eu dei, demos. Mas não tem como você dizer que o protagonismo é do governo federal. Ele não tem instrumentos para isso, ele não tem nem dinheiro para isso. 80% dos recursos do governo federal vai para a custeio da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Então, é com o resto de 20% que você resolve toda a questão nacional? Fala sério, isso não faz sentido. E tanto é verdade que o que é que aconteceu? Os crimes começaram a cair em 2017, tá? Ainda no governo anterior, no governo Temer. Eles têm um saldo negativo para a violência, mas muito positivo para a vida, que foi a queda em 2018 de 10%, em 2019 cai 19%, e o que é que nós estamos vendo, infelizmente, do início do ano até agora? Os crimes voltaram a crescer 11%, Ana. Os crimes voltaram.
Então, que história é essa? Tá certo? Não. Os crimes caíram porque, à véspera das eleições de 2017 e 2018, os governos estaduais, sem qualquer coordenação e planejamento a nível nacional, é preciso deixar isso bem claro, eles entraram pesado na questão da segurança, porque eles sabiam que ou a eleição do governador, ou então aquele que era o seu escolhido candidato, ia depender da avaliação da segurança. Agora, o fôlego fiscal acabou, ou seja, o dinheiro acabou. Trágico, péssimo, concordo. Mas isso só demonstra, né, que, de fato, foram eles os grandes protagonistas dessa história, e não o governo federal, que ajudou. Ok? Porque muitos acreditam que o presidente gostaria agora de separar os ministérios, até por uma pressão aí da chamada bancada da bala. Ele hoje, inclusive, esteve reunido com essa bancada antes da visita que fez. Agora fica sinalizada exatamente essa possibilidade mesmo de que venha a separação. Agora eu gostaria de falar, Raul Jungmann, de uma outra questão que está colocada também pelo presidente, que é a possibilidade da utilização da Força Nacional em manifestações que estão marcadas para o próximo domingo. Nós já tivemos uma situação de conflito aqui em São Paulo, né? O grupo Pró-Democracia reuniu torcidas, há uma discussão em relação a isso, mas houve essa manifestação. E tem manifestações programadas novamente para o próximo domingo, embora alguns partidos estejam recomendando que não ocorram por causa da questão até da pandemia. Agora, seria o caso de usar a Força Nacional? Primeiro, a Força Nacional, ela é formada por quem? Por policiais militares dos estados. Então, Minas dá 100, São Paulo dá 500, Pernambuco dá 200, não sei quem dá tanto, etc, etc. Isto é a Força Nacional, ok? Aqui estacionado, você tem uma espécie de reserva, que são, pelo menos na minha época, eram 200 e poucos homens. Quer dizer, você deslocar a Força Nacional, tá certo? São Paulo tem 95, 98 mil PMs, Ana. O Rio de Janeiro tem 40 mil PMs. Pernambuco tem 20 mil PMs. Do que adianta? Claro, são treinados, são capazes, são efetivamente capacitados, mas isso é retórica, isso não faz sentido. E depois, o governador tinha que pedir. Se o governador pedir, é porque as forças que ele dispõe são indisponíveis, são insuficientes ou não estão disponíveis, não estão capacitadas. Você acha que o governador, com esses efetivos que ele tem, ele vai pedir Força Nacional? E também, o presidente não pode deslocar a Força Nacional sem a solicitação, a autorização do governador, porque senão seria uma intervenção. E se é uma intervenção, tem que passar pelo Congresso Nacional. Ficou clara a questão? Mesmo que isso ocorra em Brasília? Bom, em Brasília é uma outra história, tá certo? Não, em Brasília não. Em Brasília, aqui, mesmo assim, ele tem que se entender, à exceção vamos dizer assim, da esplanada dos ministérios, né? Do mall que a gente tem ali, que ali não, ali é o centro político-administrativo do país. Então, aquilo ali é responsabilidade federal, né? Excepcionalmente, mas conta com uma polícia militar extremamente competente, treinada, capaz, que você tem aqui no Distrito Federal. Só se fugisse ao controle. Eu me lembro que nós fizemos uma GLO aqui, no governo Temer, quando começaram a tocar fogo nos prédios, não sei se você lembra. Sim. Aí, de fato, chegou uma situação que fugiu o equilíbrio. Aí tudo bem, você teve que cuidar. Mas é uma situação excepcionalíssima, né? Excepcionalíssima. Agora, não se poderia convocar a Força Nacional para evitar que a manifestação ocorresse, em princípio, uma ação preventiva? Você está falando aonde? No Distrito Federal? Distrito Federal. Bom, evitar que ela ocorra não tem como, né? O direito constitucional à liberdade de expressão, de mobilização, existe, salvo situações de estado de defesa, estado de sítio, ou, por exemplo, na existência de uma GLO. Só se o presidente decretasse GLO, tá certo? No Distrito Federal, e aí GLO, tudo bem, ele pode fazer isso, mas fora dessa situação, não tem como fazer, não há base legal. Você não pode simplesmente proibir a manifestação. É inconstitucional, não pode ser. Claro que se acontecer excesso, não devem acontecer. Eu, pelo menos, eu sou daqueles que acham que há uma ordem vigente, que é exatamente a quarentena, que é exatamente a distância de pessoas e etc. Isso tem que ser observado, tem que ser respeitado pela sociedade, tem que ser respeitado pelos cidadãos. Tá? E aí, por isso mesmo, eu discordo dessa mobilização. Agora, isso não quer dizer que você possa impedir. Eu acho
difícil. Nós estamos com um problema aí do sinal. Eu queria até fazer uma última pergunta, que seria a sua avaliação em relação a essa situação toda que nós temos, porque nós estamos vendo manifestações constantes, né, especialmente em Brasília. São vários finais de semana, alguns com participação do presidente Bolsonaro, que já tem sido alvo de críticas. Agora teria uma contra-reação a essas manifestações que, em muitas ocasiões, pedem fechamento do Supremo, AI-5, questões aí que são colocadas, inclusive, como ilegais. Então, eu queria a sua avaliação em relação a essa situação que nós temos hoje no país. Manifestação faz parte do jogo da democracia, Ana. Então, quanto a isso, nada a dizer. Presença do presidente da República em manifestação também não tem muito a dizer, não é usual, enfim. Mas o que eu tenho a dizer, sim, é que esses pedidos antidemocráticos, né, essa falta de respeito com a Constituição, com as próprias Forças Armadas, quando pedem intervenção militar constitucional, coisa que não existe e não vai existir. As Forças Armadas estão totalmente concernidas no seu papel profissional e no respeito à Constituição. Isso aí é antidemocrático. Isso aí é crime contra a democracia. Não é liberdade de expressão, no meu ponto de vista. Tá? Porque no momento que você pede exatamente que você, digamos assim, você destrua a democracia, eu acho que aí, dentro da lei, dentro da Constituição, cabe, sim, os remédios democráticos que têm que ser invocados. Então, quem se manifesta pedindo o fim da democracia, para mim, não é um democrata. É alguém que tem vocações ditatoriais e autoritárias. É isso. Bom, eu conversei aqui com o ex-ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Raul Jungmann, muito obrigada pela sua participação. Só corrigindo aí, meu nome é Denise. Você trocou algumas vezes no meio da entrevista. É porque tem um nomezinho seu aqui embaixo. Eu chamei Denise, que conheço. É um prazer estar aqui conversando com você. Mas o que tem aqui? Ana Carolina Ferreira. Eu digo, é da técnica. Foi isso. Trocando. Eu fiquei, inclusive, ainda bem que você me ajudou, porque eu fiquei totalmente sem jeito. Denise, claro que é Denise. Mas eu olhei assim, será que é Ana? Aí por isso que eu fiquei chamando. Então, me perdoe, então, por isso. Muito obrigada pela sua participação. Tudo de bom para você. Boa tarde. Você também. Tchau, tchau.